Bem-vindos ao Mundo Invertido, meu nome é Natanael e hoje vamos falar sobre um tema muito importante: felizes os que choram. Como é que pode ser possível ser feliz e chorar ao mesmo tempo? A Bíblia afirma isso lá em Mateus, capítulo 5, nas bem-aventuranças, felizes os que choram. Porém, isso parece uma contradição. Será que a Bíblia está errada? Chorar e ser feliz ao mesmo tempo? Como é que pode a gente fazer uma harmonização desse texto? Porque parece coisas contrárias. Sem dúvida, eu quero saudar a todos que estão assistindo esse canal, Mundo Invertido. Agradecer a Natan novamente pelo convite, sempre estamos aqui juntos falando sobre temas relevantes. Vamos dar continuidade ao sermão da montanha, do monte, falando sobre as bem-aventuranças, e hoje estudaremos a bem-aventurança que está no versículo 4 de Mateus 5. Bem-aventurados que choram, Natan falou muito bem aqui, parece de fato, em um primeiro momento, uma contradição, Como feliz e chorador mesmo. Eu já vi algumas pessoas querendo harmonizar, falando do choro de felicidade, Mas não é o que o texto quer dizer. A gente vai tentar trabalhar isso aqui. Não que nós venhamos trazer a verdade absoluta, mas a nossa percepção do texto. Sempre que a gente vem falar aqui dos textos e trabalhar esses textos, a gente ora, pede ao Senhor que nos oriente, nos direcione, para que venhamos trazer para vocês que estão assistindo a verdade da palavra de Deus, uma interpretação sincera da palavra de Deus. É bem importante a gente pensar que o padrão de chorar por si só, de lamentar por si só, é um padrão diferente entre cristãos e não cristãos. O mundo atual ele segue um padrão muito de fuga da dor, de fuga do sofrimento, fuga da lamentação. Então, a alegria, o prazer exacerbado está sempre em prioridade. Então, o mundo ele procura fuga da dor, fugir da dor. Num livro que eu estava lendo há um tempo atrás, Nação Dopamina, a autora fala justamente isso, que as pessoas elas querem fugir da dor, fugir do sofrimento e acabam se envolvendo, por exemplo, em drogas, em vícios para fugir desse sofrimento. Então, esse padrão de que Cristo fala de chorar parece ser um padrão contrário ao padrão atual da nossa sociedade. E possivelmente da sociedade que ele viveu também, senão ele não falaria. Sem dúvida. É importante também entender que alguns termos se faz necessário uma viagem ao contexto da época. Eu falei esses dias na rádio, exatamente sobre expressões idiomáticas que muitas das vezes fora daquele contexto não faz tanto sentido e a gente pode trazer uma interpretação equivocada, Exato. Então, quando o texto diz em Mateus capítulo 5, versículo 4, bem-aventurados que choram porque serão consolados, isso tinha todo um significado dentro daquele contexto da época ali no Oriente. Talvez algo que para nós fique um pouco difícil interpretarmos, mas quando nós fazemos essa viagem, eu aconselho a todos que leem a Bíblia, que buscam entender a Bíblia da forma correta, sem fazer inferências, mas extraindo a verdade da palavra de Deus, a sempre buscar entender o texto dentro do seu contexto histórico, cultural, social. Chorar aqui não é chorar as suas próprias dores. Porque qualquer pessoa chora as suas próprias dores. Qualquer pessoa que está sofrendo, que passa por situações difíceis, vão chorar. Então é capaz de chorar, na verdade. Aqui eu entendo, Natan, que não é aquele choro de Ana, em 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 10. Ela estava chorando as suas dores. Ana era estéril e tinha o desejo de ter filhos, no entanto, a sua condição não permitia. E ela chorava a sua dor, ela sofria ali. Então eu não entendo que esse choro aqui, aí a gente vai tentar harmonizar, bem-aventurado, felizes os que choram, mas não é aqueles que choram as suas próprias dores. E aí eu deixo para você continuar, Natan, o que você entende? Se não é aqueles que choram as suas próprias dores, é o quê? Bom, é bom a gente pensar também que não é um choro simplesmente emocional, porque nós temos hoje em dia muitas pessoas que são doentes, até psicologicamente na realidade, que têm tendência a chorar demais, que chora com tudo, a emoção afunda a pele, então qualquer coisa está chorando. Então também não é isso, Ou seja, uma pessoa que qualquer coisa que vê um videozinho no Instagram de alguém sofrendo ali já está chorando. Não que isso seja errado, o ato de você ter compaixão por alguém, mas eu acho que não é esse o foco de Cristo, como o Cristo está falando. Se nós percebermos, todas as bem-aventuranças têm relação com o reino de Cristo. Inclusive, o Sermão do Monte ele vem esclarecer o que seriam as regras, o reino de Cristo.
o reino de Deus na terra. Então, essa relação do chorar tem a ver com o reino de Deus aqui na terra. Então, esse chorar não é um simples lamentar por si próprio, nem pelo sofrimento de alguém, mas é um chorar que eu posso dizer assim, espiritual. Tem uma relação espiritual. E aí a gente vai esclarecer isso mais agora. Qual seria essa relação espiritual? Eu entendo também, Nathan, e aí, como eu já falei sobre a questão de não chorar as suas próprias dores, esse choro altruísta, onde você sente a dor do outro. Não é, de fato, assim, necessário aquele choro literal, né, Nathan? Exato. Mas eu vou pegar um texto aqui em que Jesus chorou, e aqui de maneira literal, mas ele chora não pelas suas próprias dores, ele vai chorar pela dor do outro, pelo sofrimento do outro. E a Bíblia nos convida a todo momento a ser sensível ao outro. A palavra de Deus diz que nós devemos amar o outro como a nós mesmos. E sempre nos colocar no lugar do outro. A palavra nos ensina esse amor fraternal, não é? Essa sensibilidade, como já disse. Em João capítulo 11, no versículo de número 33, e vai trabalhar, o texto aqui vai falar sobre a morte de Lázaro, né, amigo de Jesus. Sim. E no versículo 33 diz, Jesus vendo-a a chorar, e aqui é Maria, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, e lançou-lhes aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E o texto diz, e perguntou, onde o sepultastes? Eles lhes responderam, Senhor, vem ver. E aí o texto diz em João 11:35, Jesus chorou. Perceba que esse chorar, na verdade, é essa sensibilidade à dor do outro, capaz de sentir o sofrimento do outro, de se compadecer do sofrimento do outro, né, Natan? Em Romanos, no capítulo de número 12, versículo de número 15, o texto vai dizer assim, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Perceba que a palavra de Deus, ela tem como princípio, Natan, fundamental, esse perceber a dor, esse sentir a dor do outro, esse se sensibilizar pelo sofrimento do outro. Se nós formos ler, Natan, em Mateus capítulo 25, versículo 35, Jesus vai dizer, versículo 31, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então assentará no seu trono da glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede, guarde isso, e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntaram os justos. Perceba algo bem interessante aqui, Natan. Eles não faziam buscando reconhecimento, porque eles não perceberam, ou eles não entenderam o que Jesus falava, porque eles não faziam aquilo ali em busca de uma recompensa. Eles faziam aquilo ali porque eles estavam de fato cheios do Espírito Santo de Deus e sentiram a dor do outro. E eles, quando Jesus diz, em que momento nós fizemos isso? Não é? Em que momento te vestimos? E Jesus vai dizer a ele, eles dizem, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? Aí Jesus disse, em verdade vos afirmo, que sempre que eu fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Exatamente. E aí eu tenho um ponto também sobre a questão de chorar, que vai além também dessa questão altruísta, né? Que é derivada, inclusive, do versículo anterior, versículo 3, de ser pobre de espírito, que a gente tratou no vídeo anterior. Então, nós dissemos que o pobre de espírito é aquele que se curva diante de Deus, né? Que se curva diante de Deus, que se reconhece como pecador e reconhece um Deus santo e que entende que é dependente de Deus. Então, é natural que alguém que conheça a si próprio como pecador, que se entenda como dependente de Deus, é natural lamentar por esse estado de pecado, desse estado de ser que tem, e pedir a misericórdia de Deus. Em Romanos, capítulo 7, no versículo 24, Paulo, lá no finalzinho do capítulo, ele fala, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito à morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Então, nós vemos aqui esse
E ser aqui que Paulo está retratando, se lamentando do seu estado de pecado. Então, aquele que se reconhece como pecador, sabe da grandeza do amor de Deus em mandar Jesus para nos salvar, é óbvio que vai se lamentar pelo seu próprio pecado. E além de se lamentar pelo próprio pecado, vai se lamentar pelo pecado do mundo também. Nós vemos o próprio Jesus fazendo isso, né? Em Lucas capítulo 19, versículo 41 em diante. Quando Jesus se aproximou e viu a cidade, chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também lançarão você por terra, você e seus filhos. Naquele dia, pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade de Deus que Deus lhe concedeu. Então vemos aqui Jesus chorando por aquela cidade, ela não reconhecer a oportunidade que Deus concedeu a ela, a oportunidade da salvação, que era o próprio Cristo. Então o pobre de espírito, ele chora pelos seus pecados, mas chora também pelo pecado daquelas pessoas que não reconhecem a Deus como uma oportunidade de salvação. E aí vem um ponto importante também, que o autor aqui do livro que eu li, que foi o livro Sermão do Monte de Martin Lloyd Jones, ele fala que a igreja, isso no século passado, tinha perdido um pouco isso, né, de lamentar pelo pecado do mundo, de chorar pelo pecado do mundo. E nós vemos isso também na igreja moderna. Inclusive, Paulo escrevendo a igreja em Roma, em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele vai dizer: não vos conformeis, né, Natan, com este mundo, mas, né, transformai-vos pela mudança da vossa mentalidade. Então, o que está havendo hoje, Natan, a gente percebe um conformismo, né, com um mundo onde as pessoas elas deturpam a palavra de Deus, vivem mergulhadas no pecado, e as pessoas elas estão inertes, principalmente aqueles que pregam a palavra de Deus, não é, que são encarregados de levar a mensagem da palavra de Deus e estão apáticos diante dessa situação, não é? E pegando aqui um texto de Salmo 119, no verso de número 136, Natan, aproveitando o que você disse, eu me lembrei desse texto, que diz: torres de água nascem dos meus olhos, o salmista diz. Torres de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Perceba que é esse choro pelo abandono das pessoas, abandono da fé, né? Se distanciam de Deus. Quando eu digo se distanciar de Deus, é se distanciar dos seus princípios, dos seus mandamentos, dos seus valores, andando segundo as suas vontades. Nós estamos em um mundo, Natanael, em que as pessoas elas só se sentem empolgadas por determinadas coisas que produzem um prazer imediato, né? Elas são alienadas, como nós já falamos diversas vezes aqui, né? Essas pessoas elas são levadas por esse sentimento hedonista, esse desejo exacerbado de satisfazer as suas vontades, os seus prazeres, e esquecem ou fecham os olhos, e a Bíblia fala muito sobre isso, fecham os olhos e os ouvidos para a mensagem da palavra de Deus. Nós estamos aqui com esse canal, e não é só o nosso, nós fomos pesquisar no YouTube, se você for ver coisas fúteis, Natan, tem muitos acessos, mas quando você vê algo falando sobre a mensagem da palavra de Deus de maneira séria, sem ser, nós não estamos aqui nos colocando, se nós fôssemos coach, talvez, né, aquela questão de mexer com a emoção. Nós estamos trabalhando aqui mais para a questão educativa, Natan, do ensino, informativa. Então, assim, se nós estivéssemos aqui trazendo um conteúdo que mexesse com a emoção das pessoas, talvez tivesse mais acesso, né? Mas nós temos uma promessa, Natan, em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo de número 4, esses que são altruístas, que choram pelo outro, pelo sofrimento, pela dor, esses que choram pelo distanciamento das pessoas da mensagem da palavra de Deus, essas pessoas que não sentem o desejo, que fecham os ouvidos, que endurecem o coração para a mensagem da palavra de Deus porque não querem mudar. E aí é onde está a grande questão, é a mudança. Todas as vezes que você convida alguém ao arrependimento, ele pensa imediatamente naquilo que ele vai ter que deixar, né, nas mudanças que irão ocorrer na sua vida. Ele sabe que haverão prioridades ali que serão mudadas. Hoje eles têm determinada prioridade, e quando aceita Cristo, as prioridades mudam. Essa mudança de mentalidade é exatamente mudança de prioridade. Deus está em primeiro lugar, a vontade de Deus está em primeiro lugar, a palavra de Deus está em primeiro lugar, e eu tenho que me subjugar, me sujeitar à vontade de Deus, não é? Eu não posso deturpar a palavra de Deus. Eu não posso, Natan, querer moldar a palavra de Deus a mim, mas eu é que tenho que ser transformado por esta palavra. O texto diz: enxugará dos olhos
toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então essa promessa que nos mantém de pé. Exatamente. E aí nós temos que pensar, nós como igreja, né, como cristãos, e não fazer a adequação com o mundo. E aí nós percebemos, inclusive, que a forma de evangelização tem mudado. Se nós pegarmos no início da igreja, né, depois pós-reforma, no caminhar da igreja ao longo da história, que a forma de evangelização tem mudado. Hoje, quando se evangeliza, exalta-se muito a pessoa. Tenta tocar-se muito no ego, exaltando a pessoa, enfatizando muito a felicidade por si só. Não que seja errado ter felicidade, chamar a felicidade, mas nós acreditamos que a felicidade está em seguir a vontade de Deus, está em Deus. Mas aí o evangelismo tem buscado muito isso, a busca pela felicidade, a exaltação do próprio ego, e isso vai contra o padrão de Deus, né, o padrão de Cristo. É justamente o mundo invertido aí que nós chamamos, né? Cristo, normalmente ele pede, normalmente não, né? Cristo ele pede a morte do ego. Então não é simplesmente você se exaltar ou se exaltar menos, mas sim colocar, como o Júnior falou, Deus em prioridade total. E as suas prioridades estão rendidas à vontade de Deus e na sua própria vontade. Então é natural que uma pregação que atraia mais as pessoas se exalte mais elas, ao invés de uma pregação que diga que você é um pecador, um miserável homem que necessita de Deus. Mas esse é o nosso estado, de pecadores, miseráveis homens que precisamos de redenção, e não pessoas que precisamos apenas ser bondosas, né? Sem dúvida. E aqui para concluir, Nathan, eu falei sobre o livro, a obra que eu peguei aqui, imprimi algumas frases dessa obra que fala sobre os portais, e como nós estamos falando, eu disse que ia falar sobre esses 8 portais. É claro que eu não vou dar ênfase à obra em si, porque aqui a ênfase é totalmente na Bíblia, mas só pegando uma frase aqui da obra, que fala que esse portal seria o portal da bondade, Nathan. O outro seria o portal da lucidez e esse da bondade. E é bem interessante aqui, eu peguei uma frase que diz: tudo que está em você reflete no outro. Tudo que está em você reflete no outro. As sombras e a luz. É o entendimento de que o outro é a face ainda desconhecida do todo do qual fazemos parte. Nathan, essa ideia de que nós aqui somos apenas parte de um todo, de um corpo, né, de um corpo, e que as nossas ações, Nathan, ela muda o ambiente em que nós estamos inseridos, quando nós agimos pensando na coletividade e não de maneira individual, deixamos esse sentimento egoísta de lado e passamos a ter esse sentimento altruísta, como você falou, essa capacidade de perceber o outro, de sentir a necessidade do outro, aí nós transformamos o ambiente. Jesus, é bem interessante ressaltarmos que ele nunca saiu daquela região da Palestina, tá? Que Jesus ele começa a evangelizar com 30 anos de idade, assim, pelo menos é o que a Bíblia nos mostra, né? Nós não temos conhecimento do que aconteceu antes, mas a partir dos 30 anos de idade nós enxergamos um Jesus pregando, evangelizando, levando a palavra de Deus, e ele transforma o mundo. Ele transforma o mundo, ele divide a história, Nathan, exatamente porque ele teve esse sentimento de preocupar-se com o outro, não é? De viver para o outro, porque tudo está ligado, Nathan. Eu estou com esse livro aqui porque alguém escreveu. Você está com esse aparelho porque alguém produziu. Então nós estamos sempre a serviço do outro. Mas o que Deus, através da sua palavra, Ele quer que nós reflitamos é exatamente sobre isso. Porque as pessoas elas não percebem isso, não é? O que é que eu posso fazer aqui de fato para mudar o ambiente, para contribuir com a vida do outro, para melhorar a vida do outro? A palavra amigo no hebraico, apesar que é muito subjetiva aqui no Ocidente o significado, mas no Oriente a palavra amigo, e no hebraico, na verdade, o hebraico ele parte do abstrato para do concreto para o abstrato, perdão, Nathan. O hebraico ele parte do concreto para o abstrato, enquanto que a nossa língua parte do abstrato para o concreto. Amigo é aquele que ajuda a carregar o fardo, é que torna a vida do outro mais leve, não é, Nathan? Então percebamos que nós estamos aqui com essa missão: contribuir com o outro, ajudar, servir, chorar pela dor do outro e, acima de tudo, chorar por esta deficiência, esse distanciamento do homem de Deus, não é? E esse choro não é um choro só de lágrimas, né? Está literalmente falando, mas é um choro, é um sofrimento que o outro perceba, que possa impactar o outro. Também nos convida a uma ação, a uma conduta, a um ir,
Não é aquela coisa isolada, que a gente chora dentro do quarto, né? A gente está sofrendo as nossas dores, fecha a porta do quarto e chora, não. Posição fetal. Mas é um ir, é um gritar, não é? Nós estamos vendo as pessoas se calando, Natan, enquanto o mal está aí aumentando cada vez mais na sociedade e muitas pessoas se sentindo intimidadas, coagidas e se calando diante disso. Né? Para que o mal prevaleça, é uma frase muito dita, eu não gostei de dizer muito porque já está muito aí difundida, mas para que o mal prevaleça, basta que os bons fiquem quietos, não fiquem em silêncio, não façam nada. E aí é importante entender também a igreja, agora não a igreja instituição, mas sim a igreja corpo de Cristo. Como a gente falou, estamos todos interligados. E a igreja ela tem essa missão de testemunhar, de lamentar pelo pecado, mas testemunhar. Quando Jesus ensina lá em Mateus capítulo 6, nós vamos chegar lá também, nessa parte do Sermão do Monte, sobre a oração do Pai Nosso, ele diz que venha o teu reino, né? Venha a nós o teu reino. Então, nós choramos também por essa questão de buscarmos que o reino de Deus venha. O reino já está, mas não plenamente, e nós desejamos amplamente que o reino seja completado. Então, desejamos que as pessoas passem a fazer a vontade de Deus. E é óbvio que elas não estão fazendo ainda. Então é natural nós lamentarmos, queremos, desejarmos que as pessoas façam a vontade de Deus. Eu quero agradecer a atenção de todos, você que ficou até o final do vídeo. E tá difícil hoje ficar até o final, Natan. Geralmente as pessoas, 1 minutinho, 2 minutinhos, não despertou interesse, porque realmente, de fato, a gente não está aqui como entretenimento. Apesar que vocês são bem interessantes, eu quero que vocês gravem isso. As igrejas hoje estão com o evangelho voltado mais para essa questão do entretenimento. Para diversão. Né? Para diversão. E a palavra... Será que estão com medo de perder para os parques de diversões, para os shoppings, será? Querem dar aos jovens ali um determinado tipo de entretenimento, eu não sou contra isso, mas desde que tenha fundamento bíblico, que não contraria a palavra de Deus. Não é? Nós temos aí muitas igrejas que estão mudando ali a questão do seu formato, a forma dos ritos ali dentro dela para agradar o seu público e estão indo de encontro com a palavra de Deus, né? E abandonando princípios fundamentais. Né? Existem princípios que não podem ser desprezados, negociados, né? Para agradar o outro. E Jesus certa vez estava pregando e Pedro perguntou, esta palavra está um pouco dura, as pessoas estão querendo ir embora. E ele disse, se vocês querem ir também, Jesus não mudou o discurso para agradar, não é? Então acredito que temos que manter o foco, preservando sempre os princípios ali contidos na palavra de Deus, vivendo uma vida santa e sincera. Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo de Deus possa tocar o seu coração, que tudo que foi dito aqui possa trazer vida, paz e alegria. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Não se esqueçam de deixar o like, marcar o sininho ali para as notificações. Deixe o seu comentário também com dúvidas, com questionamentos, também com sugestões de temas, né? Nós estamos abertos aí, qualquer tema que você achar que é interessante, nós também traremos a nossa interpretação, nosso entendimento sobre o assunto. Bom, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.